valore muito essa homenagem que a disciplina está fazendo comigo e vou tentar, sem muito alongamento da minha fala, relembrar algumas coisas que para mim foram extremamente marcantes e que podem até confundir um pouco com a minha trajetória dentro da disciplina. A minha chegada na Gastro não diria que foi por acaso, mas foi por oportunismo. Eu estava terminando meu segundo ano de residência de clínica e poderia fazer um terceiro ano de especialidade, mas mantinha uma certa indecisão qual delas escolher. E um amigo da época, que já tinha passado como residente na Gastro, já era um assistente contratado da Gastro, veio conversar comigo e achou que eu preenchia as qualidades para assumir um posto de residente na gastroenterologia. E foi a primeira vez que me deparei com o professor Moacir. A empatia deve ter sido bilateral, porque ele imediatamente me convidou para fazer a residência na gastroenterologia. E desse professor, todas as minhas lembranças se depositam no vastíssimo conhecimento que ele tinha, não só da especialidade, como da clínica como um todo. E mais do que isso, o humanismo que o acompanhou durante todo o exercício da profissão e como ser humano. Tentei absorver, e acho que de alguma forma consegui, todas essas qualidades do meu professor e busquei transmitir tudo isso para gerações que se seguiram. E acredito que deva ter feito isso com alguma qualidade, porque muitos deles hoje são os nossos professores na disciplina, aqui na escola e fora, em outras instituições. Assim que eu assumi o posto de residente, eu me deparei com uma enfermaria da Gastro, que na época era dividida. Havia o setor masculino no terceiro andar, um grande salão no terceiro andar, e o feminino no final do corredor, aqui do segundo andar à direita. E o que foi bom nessa época? Essas enfermarias eram compartilhadas com a gastrocirurgia. De maneira que nós, clínicos, ganhamos a oportunidade de não só passar pela visita dos leitos cirúrgicos, mas também conhecer as orientações de um pré-operatório, de um pós-operatório. Foi fantástico. O ganho de conhecimento é imensurável, foi imensurável. Até que um dia, isso eu já não vou lembrar em que ano aconteceu, a nossa enfermaria veio ganhar um ponto exclusivo, aqui onde hoje nós estamos comemorando. Por aqui passaram, por mim, de alguma forma, e pelos outros professores também da disciplina, uma grande cadeia de residentes que se tornaram pós-graduandos e professores. Quando eu assumi a chefia da disciplina, muitos anos atrás, nós tivemos na administração do hospital, em concordância com o departamento de engenharia, reconhecer que a nossa enfermaria tinha muitas falhas estruturais. Mas era uma situação que nós sabíamos de dificuldade para modificar aquela situação. Cheguei a montar um desenho junto com o departamento de engenharia para a modificação da nossa enfermaria e reconhecemos que o hospital tinha grande dificuldade em nos prover dessas alterações que estávamos propondo. Me lembro de algumas alegações. Nós estamos começando pelo andar mais alto do hospital e vamos descendo andar a andar e vamos modificando as unidades de acordo. Infelizmente, nós não estávamos no 10º e sim no segundo. Isso demorou muito mais tempo. Mas em algum momento eu percebi
notícia muito entusiasmadora de que a nossa unidade estava sofrendo uma reforma. Então, isso era uma perspectiva das mais otimistas e que algum dia isso se concluiria numa unidade que respeitasse todas as exigências de uma área de internação hospitalar. Eu quero, de toda forma, para encerrar, fazer um agradecimento não só aos professores, aos diretores, aos professores, aos médicos, aos funcionários da minha disciplina. Durante toda a minha trajetória acadêmica, eles, acredito, entenderam a minha dificuldade de sorrir, algumas das minhas rabugices, mas se os fiz, foi sempre com a intenção de levar à possível perfeição do nosso trabalho. Eu espero, honestamente e sinceramente, que essa nova velha casa, para vocês jovens, possam trazer tantas lembranças e tão gratas como foram para mim, e possam transmitir isso para os seus filhos. Muito obrigado.